inculto ou grosseiro não é necessariamente mal, longe disso. O mal está muitas vezes oculto onde não supondes. Ele não cessará senão depois da queda dos adversários e da vitória completa. Essas almas, noviças na vida espiritual, que lutam na obscuridade, acabam por entrever uma existência de progressão infinita a desenrolar-se diante delas, reconhecendo que o seu progresso depende do desenvolvimento mental, físico e espiritual, fácil de provocar durante a vida atual. Elas começam a cuidar de seus corpos em vez de os gastar na embriaguez, conseguindo abstinência de bebidas embriagantes, hábito que os homens chegados a esse ponto desejariam impor a todo mundo. As graduações lhes escapam e muitas vezes os elos guiam discretamente. Mas o fanatismo exaltado, cujo elogismo e exagerações ofendem o gosto, é pior espiritualmente que a estultícia dos ociosos, calcinados pela bebida, manchados de corpo, cujo progresso moral e espiritual está paralisado por uma intoxicação habitual. Sabeis que o fim do homem entusiasta é mais valoroso e vivaz, estimulado como apelo que crescer o seu dever, não mais vivendo sem esperança e sem objetivo, como se ressuscitasse do meio dos mortos, de uma ressurreição a encher de alegria e de gratidão os anjos de Deus. Que importa que os seus gritos percam em lógico que ganham em zelo e energia. A voz ativa e honesta, que proclama as suas novas convicções, tem maior valor para nós e anima-nos melhor a redobrar de esforços do que a respeitabilidade convencional, sombria, diletante do homem que articula meias convicções em tom afetado e pusilânime, buscando, aliás, evitar um simples murmúrio, com receio de se arriscar a ser considerado ridículo. O espiritualismo popular ou vulgar, que censurais por causa de sua expressão ruidosa e de seu aspecto repulsivo, tem sua utilidade, por sua aspereza mesmo e pelos fatos físicos, penetra nas massas e impressiona pessoas que seriam incapazes de compreender instruções metafísicas. O exército dos mensageiros espirituais contém ministros apropriados a cada necessidade. Ao materialista endurecido, que só reconhece a matéria, esse agente que lhe mostra os efeitos de uma força invisível superior às leis materiais, a alma vacilante, tímida, que se não inquieta com as vastas esperanças, mas inquieta-se pelos seres amados, desaparecidos e pela sua união com eles. A voz dos agentes é a prova necessária para convencer, ou trazer-lhe a certeza da união ou das relações afetivas continuadas na vida de além-túmulo, ao homem que prefere os raciocínios e argumentos lógicos, o espírito que demonstra a realidade dos agentes exteriores, que descobre a prova bem palpável e estabelece sobre fatos incontestáveis uma convicção sólida. Aos que ultrapassaram o alfabeto espiritual e desejam aproximar-se dos mistérios impenetráveis à vista dos sentidos, os mestres, que podem falar profundas coisas de Deus e revelar mais amplas verdades, a cada um, enfim, o mensageiro e a mensagem que lhe convém. Uma vez ainda, lembrai-vos de que o espiritualismo não é o que era a comunicação da palavra antiga, uma revelação oficial, externa, baixando da hierarquia espiritual à humanidade, proclamada como uma revelação, como uma religião e como um meio de salvamento. É tudo isso e é também outra coisa. Para vós e para os que se aproximam do espiritualismo, colocando-se em vosso ponto de vista, é isso, porém, para os fracos, sofredores, desolados e ignorantes, é outra coisa. É a certeza de uma esperança pessoal de reunião, de uma consolação individual e, acima de tudo, de uma aplicação íntima. É, com efeito, para intenções diversas, a ponte atirada no golfo que separa o mundo dos sentidos do mundo dos espíritos. O grau de desenvolvimento diferente para os desencarnados como para os encarnados é o que explica a variedade das manifestações em espécie e em qualidade. Mas muitas vezes a escuma se eleva à superfície e impede-vos de ver. Não caiais no erro de crer que esses sinais são exclusivos da nossa missão, são inerentes à vossa natureza humana,
inseparáveis do que comove profundamente o homem. Eles acompanhavam a missão de Moisés, entre os antigos israelitas, os profetas hebreus tanto quanto ao Cristo. Não são um espécime dos nossos trabalhos, como em vossa história política as divagações de um demagogo excitado não exprimem a opinião política real e influente. Deveis distinguir, e para aquele que vive no meio de um grande movimento nem sempre é fácil fazê-lo. Sê-lo-á quando, no tempo futuro, lançardes um olhar retrospectivo sobre a luta que presentemente está em ebulição em vosso redor. Não temos nada mais a responder-vos. Por agora, adeus. Imperator. Seção 16. Quando tentava formular novas objeções, que se apresentavam em tropeiro ao meu pensamento, fui detido por esta comunicação. Queremos resumir o que já foi dito. Não apanhaste suficientemente o fato de que a religião exerce apenas fragilíssimo poder sobre a massa da humanidade. Não compreendeis do mesmo modo a oportunidade das nossas palavras e da sua adaptação às aspirações da humanidade. Em vosso estado atual, no meio das vossas relações e ocupações, não podeis ver como nós. É necessário lembrar-vos a indiferença que invade os homens quanto ao seu destino futuro. Entre os que pensam, alguns têm descoberto facilmente que o que lhes é dado, como revelação direta de Deus, não pode suportar a prova de um exame experimental, que as noções prevalecentes são vagas, contraditórias e desagradáveis. A fórmula clerical de que a razão não pode sondar a revelação e deve parar no limiar da pesquisa, inspirada na fé, parece aos pensadores um plano hábil, para prevenir a descoberta dos erros e contradições que são a doutrina infalível que se quer impor ao mundo. Os homens, que não querem ou não ousam refletir, refugiam-se com os olhos fechados na fé, de conformidade com a rotina na qual se educaram, tornando-se fanáticos, carolas, irracionais. Seria difícil inventar um sistema mais eficaz, para restringir a inteligência, do que o que consiste em provar ao homem que ele em matéria religiosa não deve pensar. Seria paralisar o homem e colocá-lo quase na impossibilidade de se elevar. O que deve ser a nutrição vital, tornou-se uma questão de nascimento ou de localidade. O homem é condenado a uma religião hereditária, quer o Deus de sua raça ou de sua família seja o grande espírito do indiano vermelho, o ídolo do selvagem idólatra, quer o seu profeta seja o Cristo, Maomé ou Confúcio. Enfim, do norte a este, do sul a oeste, o homem por toda parte estabeleceu uma teologia de sua lavra que vai ensinando a seus filhos, ligando-os, por assim dizer, à força, a uma doutrina que lhes apresenta como indispensável a salvação. Já traímos a vossa reflexão sobre esse ponto. Aprofundai o assunto. Qualquer religião, de qualquer raça, em qualquer ponto do globo, que tenha a pretensão de possuir o monopólio da verdade divina é uma ficção humana nascida da vaidade e do orgulho do homem. Nenhum sistema de teologia tem o monopólio da verdade. Cada um, em qualquer grau que seja, é imperfeito. Cada qual tem as suas partes de verdade em relação com as necessidades daqueles a quem foi dado ou para quem evolveu. Mas nenhum pode ser recomendado aos homens como sendo a única nutrição espiritual por Deus concedida. O homem, em sua vaidade, gosta de crer que é possuidor exclusivo de algum germen de verdade. Sorrimos-nos ao vê-lo alimentar essa ilusão, e, glorioso dessa posse imaginária, ele persuade-se de que é preciso enviar missionários aqui e ali para levar o seu específico a outros povos que lhe ridicularizam os pretensos direitos. E é surpreendente que os vossos sábios tenham sido e sejam incapazes de ver que o raio de verdade chegado até eles, e que eles obscureceram o melhor possível, é apenas um entre os inúmeros clarões espalhados sobre esse planeta pelo sol da verdade. A divina verdade é uma luz muito deslumbrante para a vista humana. Deve ser amortecida por um médium terrestre e velada para não deslumbrar o fraco órgão visual. Somente quando o corpo terrestre for abandonado e a alma voar para as altas regiões,
é que ela poderá ser dispensada da interposição do veículo humano que obscurecia o brilhante esplendor da luz celeste. Todas as raças de homens receberam um átomo dessa luz. Desde que o mundo existe, o Brahmani, o maometano, o judeu e o cristão tiveram cada qual seu brilho particular, e cada qual o considerou seu apanágio especial, vindo do céu. E para frisar mais quão enganadora é essa pretensão, olhai para a igreja que se arroga a posse exclusiva da verdade divina. Que múltiplas divisões! As dissensões da cristandade, que despedaçaram em fragmentos desiguais a igreja do Cristo, o rancor vingativo com o qual se acometem uns aos outros, são as melhores respostas à louca afirmação de que o cristianismo possui o monopólio da divina verdade. É preciso respeitar a verdade oculta na crença do próximo e aprender a primeira de todas as lições, procurar o bem e não o mal, reconhecer o divino, mesmo através do erro humano, e honrar o que é de Deus, mesmo quando não mais possais servir-vos dele. Aproxima-se o tempo em que um novo raio de luz dissipará o nevoeiro da ignorância humana. As sublimes verdades que estamos encarregados de proclamar apagarão da superfície da terra de Deus a rivalidade sectária, a amargura teológica, a cólera, a má vontade, o rancor, o orgulho farisaico que desfiguraram o nome de religião e tornaram a teologia sinônimo, entre os homens, de discórdia. Essa nobre ciência, que devia instruir o homem no conhecimento da natureza de Deus e inspirar-lhe alguma coisa do amor que emana da divindade, tornou-se o campo de batalha das seitas e partidos, a planície árida onde os mais mesquinhos preconceitos são imiscuídos com as mais miseráveis paixões, o deserto estéril onde o homem apenas demonstra sua completa ignorância a respeito do assunto de que trata com tanto devotamento. A teologia foi o pretexto para apagar os mais santos desejos, semear o ódio entre os parentes e amigos, queimar e torturar os corpos dos melhores homens, para lançar ao ostracismo aqueles que o mundo deverá honrar com satisfação, para destruir os bons instintos humanos e apagar as mais naturais afeições. Sim, e ainda a arena em que se ostentam as vis paixões humanas, estigmatizando aqueles que ousam separar-se da regra estereotipada. A quem, onde a teologia reina, o lugar da razão está vazio. Os homens sinceros devem corar cogitando disso, pois, em sua atmosfera sufocante, o livre pensamento inspira e o homem é uma figura privada de raciocínio. É assim que foi degradada a ciência, que devia ensinar Deus à humanidade. Já vos dissemos que o fim se aproxima. Como nos dias precedentes à vinda do Filho do Homem, assim agora se anuncia a aurora vinda do alto. Os zelos com que os padres acorrentaram as almas combatentes serão quebrados. Em vez do fanatismo insensato e do ignorante farisaísmo, tereis uma religião racional, de mais amplas ideias concernentes a Deus. Tereis noções mais exatas sobre os vossos deveres e sobre o vosso destino. Sabereis que aqueles a quem chamais mortos estão vivos ao redor de vós, vivendo mais realmente do que na terra, ocupando-se de vós com amor que não diminui, animados em sua infatigável relação convosco, da mesma afeição que vos testemunhavam enquanto estavam ainda na carne. Disse-se que o Cristo havia posto às claras a vida e a imortalidade. É verdade no sentido mais lato, e os homens começam apenas a perceber o resultado da revelação do Cristo, que é a abolição da morte, a demonstração da imortalidade. O homem nunca morre, não poderia morrer, ainda que quisesse. A imortalidade do homem, admitida não como artigo de fé, mas como resultado da experiência pessoal, é a base da abóbada da religião futura. Nela estão todas as grandes verdades que ensinamos, as mais nobres concepções do dever, as mais vastas perspectivas do destino, as mais verdadeiras realizações da vida. Não podeis atingi-la ainda. O vosso espírito, por deslumbrado e perturbado, não lhe poderia suportar o esplendor. Mas, crede, amigo,
bem curto espaço de tempo vos separa do momento em que reconhecereis em nossas palavras os traços da verdade, o aspecto do divino. Imperator. Seção 17. Todos os meus amigos imaginavam que eu não persistiria nas minhas objeções. Entretanto, a consciência não me permitia escolher outro caminho. Era-me preciso procurar até os limites extremos as provas da singular revelação que me agitava tão violentamente. Eu não estava satisfeito e, todavia, desejava estar em um ou em outro sentido. Depois da conclusão do argumento de Imperator, refleti sobre ele durante 2 dias e, a 14 de julho de 1873, enumerei os pontos que, a meu ver, restavam obscuros. Primeiro, a identidade. Segundo, a natureza e a obra de Jesus Cristo. Terceiro, a evidência exterior conforme as afirmações produzidas. Pedi que por outro médium me fossem dadas comunicações independentes e externei a intenção de eu mesmo procurar com o fim de obter alguma coisa de autêntico. Contradisse também as opiniões emitidas em relação aos ensinos, sob as suas formas diversas. Exprimi lealmente a minha convicção de momento, mas desconhecia que as minhas observações apenas tinham por base um conhecimento muito incompleto. Elas foram depois esclarecidas de diferentes modos, suficientemente, em todos os casos, para me certificar de que o que não for ainda explicado sê-lo-ia oportunamente. Mas, nessa época, achava-me longe de estar convencido, e até manifestava enfaticamente a minha oposição. Eis a resposta. Alegais, amigo, que a vossa objeção tem sobre as nossas o mérito da candura e da perspicácia. Compreendemos a vossa perplexidade e não podemos supri-la, ainda que fosse isso possível, não o faríamos. Não aprovamos o programa que quereis impor, não por má vontade, pois que desejamos convencer-vos, mas porque não somos onipotentes e porque só podemos influenciar-vos pelos processos ordinários de argumentos e evidência, por eles não atingirem ainda o vosso entendimento, é preciso esperar. Não vos acompanhamos no terreno em que vos colocais, as vossas perguntas já foram respondidas na medida conveniente e o que poderíamos acrescentar seria sem valor. É ocioso entrar em particularidades de opinião e é de importância secundária que o que dizemos vos pareça de acordo com o que fazemos ou fizemos. Não estais em condição de julgar imparcialmente. Fica também fora de combate que o resultado eventual do que chamais espiritualismo seja o que obtereis. A vossa vista é circunscrita, a nossa é mais clarividente e abrange mais vastos espaços. Reconheceis a grande moral do nosso ensino. Quer admitais como legítimo desenvolvimento do cristianismo, quer acrediteis nele ou não, isso pouco importa, pois que o mundo tem necessidade dele mais cedo ou mais tarde o receberá com reconhecimento. Esperávamos ter achado em vós um instrumento conveniente, que não abandonamos ainda, pois a crise que atravessais é transitória e a dúvida sucederá uma convicção firme. E ainda que fosse de outra maneira, nós nos curvaríamos e procuraríamos de novo o necessário para continuar a nossa tarefa. Poderemos lamentar vendo os nossos esforços mal interpretados ou retardados, mas não temos o poder de vos obrigar a aceitar uma crença que vos seria auxílio poderoso. Deveis decidir em plena liberdade de espírito. Toda tentativa para provar a nossa identidade de acordo com o modo que quereis impor-nos seria pior que inútil, produziria um insucesso. Talvez nos seja possível dar, de tempos em tempos, provas colaterais, aproveitando para isso, com prazer, a oportunidade que nos for oferecida e, se as vossas relações conosco se prolongarem, verificareis mais tarde que essas provas são acumuladas em grande número. Mas a validez das nossas afirmações deve apoiar-se em base sólida. É para o terreno moral que vos chamamos. Reconhecereis um dia, temos fé, que as manifestações físicas são transitórias e insuficientes. O vosso espírito não está bastante cultivado para examinar com cuidado judicioso a evidência moral. Se,
Como o sustentamos? Somos de Deus e não do demônio. Não é verossímil que componhamos uma história que tivesse de ser recebida com zombaria. Se somos oriundos do mal, como vos inclinais a crer? Resta-vos demonstrar como uma história, que traz os sinais de uma origem divina, pode provir de fonte corrompida. Não nos incomodamos absolutamente com essas asserções. É para o fundo da mensagem e não para o caráter do mensageiro que invocamos a vossa atenção. Para nós mesmos é indiferente, para a obra de Deus a verdade de Deus é sério. Para vós e o vosso futuro, é de importância vital. Estais ofuscado pela revelação de que fostes o centro e que vos foi dada copiosa e rapidamente. É preciso deixar-vos tempo à profunda e ponderada reflexão. Retiramo-nos para vos deixar em paz com os vossos pensamentos. Não estareis só, deixar-vos-emos com guias mais vigilantes, mais experimentados. Essa conduta é preferível também para nós, porque, após uma palavra mais ou menos prolongada, saberemos se podemos recomeçar a tarefa ou se, depois de ter perdido um tempo precioso, é preciso trabalhar em outra parte. Seria bem penoso o desapontamento de ver cair, antes da maturação, um fruto que nos custou tanto labor e prece. Devemos conjuntamente agir de acordo com a luz guiadora das nossas ações. Como somos responsáveis por ela diante de Deus, devemos deixá-la exercer-se livremente. As nossas preces não serão nem menos frequentes, nem menos ardorosas, e temos confiança de que elas serão mais eficazes. A Deus, e possa o grande Deus guiar-vos e dirigir-vos. Imperator. Depois dessa sessão, fiz várias tentativas infrutíferas para obter comunicação, e fui, como eu tinha dito, à casa de um médium que não me conhecia. Experimentei o melhor possível autenticar algumas informações sobre os meus guias e sobre a identidade de Imperator. Nada consegui. Informaram-me que o espírito que se achava comigo chamava-se Zod, historiador russo. Quando voltei para casa, escrevi uma pergunta sobre esse assunto e obtive a resposta de que a informação era falsa, depois do que escreveram. Contrariamente aos nossos conselhos, comunicastes-vos com espíritos que vos não conhecem nem estão em harmonia convosco. Dessas comunicações só colhereis informações falaciosas que vos causarão perplexidades. Reclamei energicamente, acrescentando que teria sido simples satisfazer-me ao meu desejo arrazoado. Não. Desejaríamos dar-vos prazer, mas o chefe nos ordenou abstenção, e não vos pudemos impedir de ir onde quisestes. Insistimos vivamente sobre o perigo ao qual vos expondes, ensaiando essas espécies de experiências. Só necessitais de paciência. Tentar arrancar à força o que desejais só pode causar aborrecimento e aflição a todos nós. Repousai em paz e aguardai o resultado. Cada passo prematuro é uma falta. O chefe fará o que deve ser feito. Mas, pareceis coligados para me enlouquecer. Não podeis fazer nada do que peço. Amigo, não podeis obter a prova matemática que pedis apaixonadamente. Não podemos dar mais provas justamente no momento em que as reclamais. Não seria para vós, mesmo que o pudéssemos. Tudo é disposto sabiamente. O espírito que se comunicava assim era o que tinha dado as primeiras comunicações. Fui obrigado a parar sem obter outras respostas. A 24 de julho de 1873, foram apresentadas algumas perguntas sobre pontos teológicos, entre outras uma que tinha relação com a passagem, eu e meu pai somos um. João 10:30. Eu tinha insistido no decurso da conversação sobre essas palavras contradizerem as alegações de Imperator. Apresentei uma nesse sentido e obtive esta resposta. As palavras que citais devem ser comentadas. Jesus estava em Jerusalém na festa da dedicação. A tão debatida pergunta dos judeus, se és o Cristo, dilo claramente, foi repetida. Como vós, eles queriam um sinal para resolver as suas dúvidas. Como nós,
Ele atribuirá às palavras e ao teor do seu ensino evidências da sua origem divina. Aqueles, disse ele, que estiverem preparados, as ovelhas de seu pai, ouviriam a sua voz e a ela responderiam. Eles reconheciam a sua missão. Os arguidores não podiam aceitá-la, porque não a compreendiam, visto não se acharem preparados. Os que o estavam entendiam e seguiam a Jesus, ao progresso, à felicidade, à vida eterna, achavam-se mantidos na mão do Pai, confiantes na missão que devia regenerá-los assim como a humanidade, e o Pai e o Mestre eram um. Eu e meu Pai somos um. Os judeus compreenderam que Jesus queria atribuir a si as honras divinas e o apedrejaram. Ele justificou-se. Como? Admitindo a sua divindade e defendendo a sua pretensão. Não, em verdade. Mas ele, o puro e verídico Espírito do qual nenhuma sombra de duplicidade jamais tem escurecido a transparente sinceridade, perguntou com surpresa aos seus perseguidores por qual dos seus milagres queriam eles apedrejá-lo. Por nenhum, disseram, mas por teres afirmado blasfêmia notória, a tua união com o Deus indivisível. Assim provocado, Jesus pôs deliberadamente abaixo sua acusação. Se, disse ele, em vossos próprios anais sagrados, o termo sois deuses, é aplicado àqueles nos quais o Espírito foi derramado, como então uma blasfêmia dizer daquele que o próprio Pai santificou e pôs à parte para uma obra especial, ele é o Filho de Deus. Se duvidais, olhai para as minhas obras. Não há nelas usurpação nem pretensão de divindade, mas ao contrário. A 25 de julho de 1873, imperador exerceu a sua influência em nossa seção, deu algumas informações, mas não fez nenhuma alusão ao meu estado mental. Os outros membros do grupo não simpatizavam com a minha ansiedade e viram as suas perguntas respondidas e os seus problemas resolvidos. A inércia do meu espírito não afetou, porém, as condições do trabalho. Então um dos meus amigos, que havia pouco tempo deixara a terra, foi trazido e forneceu-me uma prova evidente da sua identidade, citando-me fatos, conhecidos somente dele e de mim. Ainda que impressionado, eu não me achava satisfeito. Aproximando-se a época das férias, deixei Londres para ir à Irlanda. Aí recebi curiosas comunicações concernentes a um amigo doente em Londres, mas nenhuma se relacionava com as perguntas a resolver. Fui em seguida ao país de Gales e recebi a 28 de agosto de 1873 uma comunicação de imperador, a qual é necessário transcrever. Eu havia tentado voltar ao objeto das minhas preocupações e fui advertido de que a minha insistência me era prejudicial. As minhas condições físicas eram más e o meu estado mental estava perturbado, por isso convidaram-me a recordar o passado antes que procurar penetrar o futuro. Ocupai-vos do passado, meditai sobre o valor moral das nossas palavras. Não vos censuramos por dúvidas, que são a consequência natural da disposição particular do vosso espírito. Apenas indicamos que essa tendência não vos é favorável para julgar com imparcialidade. A vossa natureza impetuosa vos conduz muito a preço e o vosso espírito levado à dúvida vos mantém uma agitação deplorável. É preciso dominar esse ardor e evitar formular conclusões prematuras, deixando de criticar pequenas particularidades e de dar importância ao que chamaremos a base do nosso ensino. Recordai-vos, amigo, de que as dúvidas e dificuldades que apresentais elevam uma barreira entre nós, detêm o nosso progresso e obrigam-nos a reservar muitas coisas. Isso é inevitável. Libertai o vosso espírito, de uma vez para sempre, pelo firme exercício da vossa vontade, libertai-o dos nevoeiros que obscurecem o julgamento. Esperamos que conseguireis isso depois do repouso e do insulamento. É essencial que o grupo com o qual nos comunicamos esteja em perfeita harmonia. As dúvidas são para nós como o nevoeiro da terra, que desvia o viajante, não podemos trabalhar no meio delas. É certo que um exame sincero e imparcial do passado afastará esse nevoeiro,
que se dissipará à medida que o sol da verdade se elevar no horizonte, e vós então ficareis admirado das perspectivas que se desenrolarem aos vossos olhos. Não rejeiteis a novidade pelo fato de ela vos surpreender. Procurai apreciá-la em seu valor ou colocai-a de lado, esperando outros esclarecimentos. Tudo vem à vontade de Deus para a alma sincera e leal. Tende presente ao pensamento que nada sabeis sobre inúmeras coisas novas e verdadeiras. Tendes muitas verdades novas a aprender e antigos erros a olvidar. Esperai e orai. Imperator. Seção 18. A 26 de agosto de 1873, tinha eu tornado a ler as precedentes comunicações e muito havia pensado sobre a natureza simbólica das expressões espíritas. Perguntava a mim mesmo se não tínhamos errado, interpretando-as muito literalmente. Apresentando a pergunta, obtive em resposta que me não achava em estado de me comunicar. Esse é um dos numerosos exemplos da dificuldade da comunicação. O dia estava chuvoso, sombrio e triste. Eu me achava doente, longe do meu lar, hospedado em casa estranha. Aconselharam-me o repouso, obedeci. Então, escrevi primeiramente com custo, em seguida mais facilmente. As nossas condições ainda desfavoráveis são, entretanto, melhores. Deveríeis sempre preparar-vos no moral e no físico para ficar em estado de vos comunicar. Já vos dissemos que não podemos operar quando o estômago está repleto de alimento e hoje acrescentamos que o organismo não deve estar enfraquecido. É tão inconveniente debilitar as forças vitais, deixando de se nutrir, como embrutecer-se pela gulodice e pela bebida. O ascetismo e o completo abandono aos desejos são extremos que nada produzem de bom. O estado intermediário deixa as forças corpóreas em perfeito equilíbrio e as faculdades mentais se tornam nítidas e calmas. Requeremos uma inteligência ativa, nem débil nem superexcitada, e um corpo vigoroso sem excesso nem desfalecimento. Cada homem pode, pelo exercício de uma fiscalização judiciosa sobre si mesmo, chegar a esse estado, que o torna ao mesmo tempo mais apto a desempenhar a sua tarefa na terra e a receber as instruções que lhe são enviadas. Os hábitos cotidianos são muitas vezes mal dirigidos, o que torna doentes os corpos e os espíritos. Não indicamos regimes fora da recomendação de ter, em tudo, cuidado e moderação. Quando estamos em contato pessoal, podemos então dizer o que convém às necessidades particulares. Cada um deve procurar o que melhor lhe convém. Ensinar a higiene do corpo como a da alma faz parte da nossa missão. Declaramos a todos que o cuidado judicioso do corpo é essencial ao progresso da alma. O estado de existência artificial que prevalece, a ignorância quase total no que concerne à nutrição e ao vestuário, os viciosos hábitos de excesso, que estão muito espalhados, são obstáculos sérios para atingir a verdadeira vida espiritual. Quanto às vossas reiteradas perguntas, repetimos que tomamos o conhecimento já estabelecido no espírito, afastando dele o que é falso e insalubre e espiritualizando-o. Tratamos as antigas opiniões como Jesus tratava a lei judaica. Ele anulou abertamente a letra, enquanto lhe renovava o espírito por eloquentes e novas explicações. Procedemos com as opiniões e com os dogmas do cristianismo moderno como ele procedeu com a lei mosaica e com a ortodoxia dos fariseus e rabinos. Uma adesão rígida à letra estrita da lei conduz quase inevitavelmente a desprezar o sentido verdadeiro. O homem que começa a observar servilmente as minudências do ritual acaba por tornar-se qual orgulhoso, arrogante e antipático fariseu, cuja religião desaparecerá na sua teologia, e que ainda agradecia a Deus por não se parecer com o seu próximo. É contra essa forma capciosa da religião que travamos uma guerra obstinada. É mais aproveitável, ao ente que procura seu Deus, andar às apalpadelas, sem auxílio, com a confiança de finalmente encontrá-lo do que ser imobilizado nas malhas de uma ortodoxia terrena, que prescreve o Deus e a estrada conducente a ele,
Estrada que se acha através de uma porta cuja única chave só ela possui. Ortodoxia que aniquila todas as aspirações naturais, obscurece todos os pensamentos que se querem elevar, condena o ser livre a uma ação mecânica. Tudo é preferível, dizemos, a essa paródia de religião espiritual. Para alguns homens, e não são os mais nobres da vossa raça, o livre pensamento espiritual significa dúvida, indecisão, desespero, morte. Eles querem uma religião ao seu alcance, mas, não podendo galgar as alturas vertiginosas, de onde o homem é chamado a desvendar as verdades eternas, sentem vertigens. Entretanto, preciso é que eles palmilhem os caminhos por onde outros marcharam antes. Que importa que a estrada seja sinuosa, se está circunscrita entre duas paredes por cima das quais os seus olhares não ousam elevar-se. Caminham com precaução, passo a passo, com medo de tropeçar onde cair a menor desigualdade do terreno. Apoiam-se sobre os dogmas prescritos pela inflexível ortodoxia. Assim o decidiu a sabedoria da Igreja. A dúvida é a ruína. O pensamento ousado acaba desviando-se. A fé é a garantia única. Crede e sereis salvo. Negai e sereis condenado. Esses homens não estão sequer no limiar do conhecimento das coisas. Como poderiam eles entrar no santuário onde brilha a verdade em sua plenitude? Outros não são somente incapazes, mas opostos a aceitar a menor modificação à antiga teologia, que consideram como a encarnação da verdade divina. Foi por meio dela que os santos cristãos ampararam os mártires e exortaram os moribundos nos séculos passados, e ainda o fazem no presente. É a fé dos antepassados, o evangelho de salvação que aprenderam dos lábios maternos, dos quais receberam o depósito transmitido a seus filhos, que, por sua vez, o confiaram às gerações seguintes como sendo a verdade inteira, inalterável. E, assim dominados por um sentimento de crença determinada, eles não querem nem mesmo tocar no que parece violar uma fé consagrada por tantas instituições, fé que se tornou cara por tantas reminiscências suaves. São os defensores da fé, a quem o zelo do mártir inflama, e a quem nenhuma influência pode atingir. Não queremos, aliás, perturbar voluntariamente uma crença tão confortadora. Experimentar esclarecê-los seria inútil, pois devem conquistar o que lhes falta, em uma outra esfera de existência. Outros homens há que até hoje ainda não pensaram em matéria religiosa, têm uma espécie de opinião convencional sobre a vantagem de uma profissão exterior de religião, porque não se considerariam bem estabelecidos sem ela. É em verdade um fraco verniz que apenas aparece. Contanto que o apercebam de longe, ele satisfaz aos que o empregam e aos que nos fazem a oposição mais encarniçada. Obrigá-los a ocupar-se de religião é um vexame. O assunto é desagradável, tolerado somente sob a sua forma mais ligeira, quando há necessidade mundana absoluta. Aos sacerdotes compete determinar-lhes o que é bom e inspirar-lhes confiança no que é indispensável. Obrigá-los a ver as falhas da fé estabelecida ou a admirar as excelências da novidade é um duplo peso correspondendo a duplo castigo. Eles apegam-se ao passado e vivem dele. São felizes assim, detestando o progresso social e religioso. O livre pensamento significa para eles dúvida, cepticismo, ateísmo, todas as coisas desastrosas e inconvenientes. É claro que não temos nada a fazer com essas três classes e com as intermediárias, confinadas nos polos da incapacidade, da má vontade ou positiva aversão. A sua hora soará. Esforçamo-nos por inculcar a todos que a estrada conducente ao conhecimento de Deus está aberta e livre. O homem que prefere o estacionamento ao progresso viola uma das primeiras condições do seu ser. Não tem o direito de proibir tal ou qual credo dos seus semelhantes nem obrigá-los a adotar o seu. Repetimos ainda que a ortodoxia, as severas linhas inflexíveis sob as quais é mister nos curvarmos, sob pena de nos perder, são ficções humanas,
cadeias fabricadas pelas paixões do homem para reter na terra as almas que querem elevar-se a Deus. Melhor será, repetimos-lo, que o homem se desvie sem outro apoio além do seu guia designado, que ore, pense e trabalhe por si mesmo, em vez de renunciar à liberdade ou de aceitar uma religião por um motivo qualquer. É preciso lealdade e coragem para pesquisar a verdade, pois sem o seu socorro a criatura não pode dominar, ao passo que com ele o progresso lhe é garantido. A nossa tarefa é fazer com o cristianismo o que Jesus fez como o judaísmo, tomar as antigas formas, espiritualizar a sua significação e infundir-lhe uma nova vida. Desejamos a ressurreição e não a abolição. Não destruímos um átomo das lições que o Cristo trouxe ao mundo. O que apenas fazemos é apagar as gloses materiais do homem e mostrar o sentido espiritual oculto, que se não soube descobrir. Esforçamo-nos por diminuir em vossa vida diária, cada vez mais, o domínio do corpo e mostrar-vos o místico simbolismo de que é impregnada a vida da alma. São bem frívolos esses que se ligam à letra do nosso ensino. Queremos elevar-vos fora da vida do corpo e aproximar-vos quanto possível do estado de desencarnado. Não podemos explicar-vos, na disposição em que vos achais, a verdadeira dignidade da mais elevada vida do homem, mesmo na terra, e os mistérios ocultos que esta vida encerra profusamente. Antes que possais atingir essas distâncias, contentai-vos com aprender que uma significação espiritual está oculta sobre cada coisa, de que a Bíblia está repleta. As interpretações, definições e glosas humanas são a crosta material que envolve a divina semente da verdade. Se retirássemos a crosta, o tenro grão murcharia e feneceria. Nós nos contentamos, pois, com indicar-vos até onde podeis compreender a verdade palpitante, que não vedes sob a face exterior que vos é familiar. Foi essa a missão do Cristo, que reclamou o cumprimento da lei, não a sua abrogação, descobrindo a verdade oculta sob os preceitos mosaicos, rasgando os farrapos do ritual farisaico e as glosas da especulação rabina, e reformando religiosa e socialmente a humanidade. A grande ocupação da sua vida foi elevar o povo, o espírito e o corpo, confundir os impostores, arrancar a máscara da hipocrisia, levantar o escravo calcado aos pés, tornar o homem livre, pela virtude dessa verdade que ele vinha declarar em nome de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres e ficareis livres em verdade. Ele discorria sobre a vida, a morte, a eternidade, a verdadeira nobreza e dignidade da natureza do homem, sobre o caminho a seguir-se para chegar ao conhecimento progressivo de Deus. Ele veio, o grande cumpridor da lei, mostrar, como nunca homem algum o tinha ainda feito, o fim pelo qual a lei é dada, o melhoramento da humanidade. Ensinou os homens a olhar para as profundezas dos seus corações, a examinar as suas vidas, a sentir a razão delas, a pesá-las nessa única balança infalível, os frutos da vida como prova de religião. Disse-lhes que fossem humildes, misericordiosos, verídicos, puros, devotados e sinceros, e foi diante deles o vivo exemplo da doutrina que pregava. Grande reformador social, ele aliviava corporalmente o homem e revelava-lhe a salvação fora da hipocrisia, do egoísmo, da estreiteza de espírito. Fazia-lhe perceber o vislumbre de uma melhor vida além, pregava a religião da vida cotidiana e o progresso moral da alma na estrada do dever diário. Arrependimento do passado, melhora de progresso no futuro, eis o resumo dos seus ensinamentos. Ele encontrou um mundo mergulhado na ignorância espiritual, a descrição de uma teocracia sem escrúpulos, tiranizada em matéria política. Ensinou a liberdade nos dois casos, mas a liberdade sem licença, a liberdade do ser responsável que tem deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com os seus irmãos. Trabalhou para mostrar a verdadeira dignidade do homem, que é elevar-se à verdade, mas a verdade libertadora. Ele não atendia à posição das pessoas,
Porquanto escolhera os seus associados e apóstolos entre os miseráveis, vivia no meio da plebe, com ela, sentando-se nas mais humildes choupanas, ensinava aos pobres as simples lições de que tinham necessidade. Dirigia-se pouco àqueles cujos olhos estavam fechados pelas trevas da ortodoxia, das conveniências e do que se chama a sabedoria humana. Abrasava o coração dos seus ouvintes, inspirava-lhes o ardente desejo de obter alguma coisa de melhor, de mais elevado do que aquilo que sabiam, e mostrava-lhes como eles poderiam alcançar isso. O Evangelho da humanidade é o Evangelho de Jesus Cristo, o único que se torna necessário ao homem, o único que pode prover as suas faltas e ajudá-lo em suas necessidades. Continuamos a pregar esse mesmo Evangelho, por comissão do mesmo Deus, mas pregamo-lo purificado das falsas interpretações do homem. Queremos retirar a verdade espiritual do sepulcro onde foi abafada aos homens. Vive ainda a simples e grande verdade do destino ascendente do homem, do cuidado incessante de Deus, da atenção sempre alerta dos seres devotados às almas encarnadas. Despedaçamos os dogmas que han prendido a alma e abatido as aspirações do homem, afirmando-lhe agora que caminha livremente. A nossa missão é renovar esse antigo ensino tão estranhamente desfigurado. A nossa fonte é idêntica, o curso paralelo, o fim o mesmo. Compreendi bem julgando que o ensino, do qual uma das seções está sob a direção de imperador, recebe a sua missão do Cristo. Compreendestes bem. Eu já disse que a minha missão foi-me confiada, estando eu influenciado por um espírito que passou por ciclos de trabalho nas mais elevadas esferas de contemplação. Jesus Cristo prepara o ajuntamento de seu povo para continuar a revelação da verdade e para eliminar as crenças errôneas acumuladas no passado. Tenho ouvido falar disso em outras partes. É então a volta do Cristo. Volta espiritual. Não haverá volta física, tal como o homem sonhou. Será volta para seu povo, pela voz dos seus mensageiros, falando àqueles que têm ouvidos abertos. Ele próprio disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça; aquele que está preparado para receber, receba. Esta revelação dirige-se a um grande número. Sim, faz-se conhecer a um grande números, pois Deus agora influencia o homem de um modo especial. Não podemos adiantar mais nada a esse respeito. Possa a bênção do Supremo repousar sobre vós. Imperator. Seção 19. 31 de agosto de 1873. Resposta a algumas objeções que eu acabava de repetir. Já falamos do assunto de que vamos tratar, mas não entramos em todas as particularidades. Alegastes, e outros convosco, que o nosso ensino é vago, obscuro, impalpável, e que abala a antiga fé, sem substituí-la. Propomos-nos apresentar-vos um quadro da religião que desejamos se estabeleça entre os homens. Comecemos por Deus, o Mestre Supremo do Universo, que domina tudo em sua calma eterna, diretor e juiz da totalidade da criação. Em solene adoração nos prostramos diante de Sua Majestade. Não o vimos e não esperamos aproximar-nos de Sua presença. Milhões de séculos, para empregar o vosso modo de contar, seguidos de miríades e miríades de séculos, devem decorrer antes que a alma, aperfeiçoada pelo sofrimento e experiência, possa penetrar no santuário interior, na presença de Deus Todo-Poderoso, Santo e Perfeito. Não o vimos, mas, pelo nosso conhecimento mais íntimo das suas obras, conhecemos melhor a perfeição sem limites da sua natureza. Sentimos-la sob mil formas que não atingem jamais o vosso muito baixo planeta. Achamos o vestígio dela em mil circunstâncias que nem mesmo suspeitais. E enquanto vós, pobres e ignorantes, dogmatizais sobre os atributos essenciais de Deus e modelais um ser à vossa imagem, nós outros nos contentamos em sentir e saber que o seu poder é a operação de uma inteligência sábia, todo amor e penetração em tudo. Sabemos que as suas relações conosco são cheias de amor e ternura.
Não procuramos adivinhar indiscretamente o futuro, mas deixamo-lo àquele cuja abundante misericórdia experimentamos no passado e no presente. A crença muito perfeita que temos de Deus não nos permite especular, vivemos para Ele, esforçamo-nos por conhecer a Sua vontade e por obedecê-la, certos de que procedendo desse modo obteremos graças para nós e para todos os seres criados de que nos ocupamos, e sempre lhe rendamos as honras que lhe são devidas e a única homenagem digna de sua aceitação. Amamo-lo, adoramo-lo, rendemos-lhe grande culto, somos submissos a ele e não discutimos os seus planos, do mesmo modo que não procuramos penetrar seus mistérios. Deveis contentar-vos com saber que virá o dia em que poderemos dar-vos informações mais positivas da origem do homem, da sua natureza espiritual e do seu destino. Não estamos encarregados de alimentar a curiosidade nem de vos desviar a atenção com ideias e especulações acima da vossa capacidade. Podeis saber que a história teológica da queda original, tal como foi narrada e aceita, fazendo o homem resvalar de um estado de pureza ao pecado, é uma falácia. Certos religiosos acalentaram a ideia de conciliar a razão com essa lenda desfigurada. Fareis melhor em dirigir a atenção para o estado atual do homem, alma encarnada, indagar como pode ele aprender as leis que o governam, como a sua obediência a essas leis o conduz à felicidade no presente e ao progresso no futuro imediato. Deixai-as longínquas esferas onde só os purificados residem. Os olhos do mortal não podem contemplar os seus segredos. O acesso a elas só é franqueado aos bem-aventurados. Vós e todos as atingireis depois de indispensável preparo e desenvolvimento. É mais importante falar-vos do dever e do trabalho do homem na terra. O homem é um espírito temporariamente encerrado em um corpo de carne, um espírito com um corpo espiritual, que deve sobreviver à sua separação do corpo carnal. Um dos vossos instrutores teve razão de vos dizer, ainda que tivesse errado em particularidades mínimas. Esse corpo espiritual é o objeto principal da vossa educação na Terra. Ele deve ser desenvolvido e preparado para a sua vida nas esferas de espíritos. Vida que, tanto quanto vos compete saber, é infinita. Não podeis imaginar o que significa a eternidade. O espírito encarnado tem consciência inata, muitas vezes informe e grosseira, do justo e do injusto. As ocasiões de se desenvolver são-lhe oferecidas, ele tem seus graus de provação, fases de preparação, auxílios para progredir, caso queira utilizar-se deles. Já falamos desse assunto e mais tarde desenvolvê-lo-emos. Hoje vos diremos o dever do homem no período da prova. O homem, como entidade espiritual responsável, tem deveres a cumprir, para consigo mesmo, para com o seu próximo e para com Deus. Os vossos guias instrutores esboçaram suficientemente o código moral que diz respeito ao espírito do homem, mas, ao lado e além do que puderam ensinar, se estende um vasto domínio. A influência do espírito sobre o espírito, apenas reconhecida entre os homens, é o mais poderoso socorro e o mais formidável obstáculo ao progresso humano. Resumamos. Pela palavra progresso ou conhecimento de si mesmo, compreendamos o dever do homem, entidade espiritual, que deve fazer um constante esforço para ativar o seu desenvolvimento anterior. O dever do homem, ser intelectivo e racional, define-se pela palavra, cultura ou pesquisa dos conhecimentos, não em uma única direção, mas em todas, não por interesse material, mas para estimular faculdades que, destinadas a perpetuar-se, devem aumentar incessantemente. Enfim, diante do seu espírito, oculto sob uma forma de carne, o dever do homem é a pureza, pois progresso, cultura, pureza, totalizam no conjunto os deveres do homem para consigo mesmo, considerado como ser espiritual, intelectivo e material. Quanto ao dever do homem para com a raça de que ele é unidade, a comunhão de que é membro, experimentamos cristalizar em uma palavra a ideia central que lhe é o motor. Caridade ou tolerância para com as divergências de opinião,
caridosa apreciação de atos e palavras duvidosas, benevolência nas relações, ardente desejo de ajudar o seu próximo, sem aspirar a recompensas, cortesia e doçura de conduta, paciência diante da injustiça ou interpretação malévola, integridade nos negócios ou projetos, aliada a uma indulgente e afetuosa bondade, simpatia perante os sofrimentos de outrem, misericórdia, piedade e ternura de coração, respeito à autoridade em sua esfera, respeito aos direitos do fraco. Essas qualidades e outras que tais, do mesmo gênero, que são a verdadeira essência do caráter do Cristo, exprimimos-las nós pela palavra caridade ou amor ativo. Quanto à relação entre o homem e o seu Deus, e a de um ser que, colocado em um dos mais baixos graus de existência, aproxima-se da fonte de luz incriada, do grande autor, do Pai de tudo. A Sua Alteza é definida por estas palavras da Bíblia: os anjos ocultam a face com as asas quando se inclinam diante do seu trono. Essa figura simboliza a veneração e a adoração que deve possuir o espírito do homem. Veneração e temor, mas sem terror. Adoração, amor, tais são as qualidades que devem inspirar o espírito em sua relação com Deus. Este vago esboço dos deveres humanos pode ser completado, mas o homem, observando-os, fica em estado de realizar grandes progressos, de ser um bom cidadão, podendo servir de modelo em qualquer situação da vida. Não falamos do dever exterior, cuja importância não conhecemos. Por isso, durante todo o tempo em que o homem é um ser físico, os atos físicos ocupam-lhe grande lugar. Não receamos que se deixe de ligar a isso uma importância suficiente, e eis por que não nos apoiamos sobre esse lado da questão. Ocupamo-nos sobretudo com atrair-vos atenção sobre o vosso verdadeiro eu, e insistimos para que considereis tudo o que fazeis como a manifestação exterior de um espírito interior que determinará a vossa futura condição de existência ao deixardes esse ciclo. Quando reconhecerdes o espírito, que é a alma de tudo, que é a realidade e a vida oculta sob a natureza e a humanidade, e que se manifesta sob as formas mais diversas, estareis inspirado pela verdadeira sabedoria. Temos agora de tratar dos resultados que derivam da observância ou da não aceitação do dever do homem. Aquele que o preenche conforme a sua capacidade com honesto, sincero e único desejo de o executar o melhor possível, é recompensado em progresso. Dizemos progresso, porque o homem é inclinado a não reparar que o seu espírito tende a encontrar no progresso a mais real felicidade. A alma pura goza apenas um contentamento relativo, não pode descansar no que é passado, onde só vê um estimulante exortando-a a caminhar, vai para o futuro, na esperança e na expectativa de um desenvolvimento sempre mais extenso. A alma que adormece satisfeita, imaginando atingir a meta, estaria em perigo de retrogradar. A verdadeira atitude do espírito é do esforço ardente e ascensional, e a sua felicidade está na progressão perpétua. Não há finalidade alguma, absolutamente alguma. Isto se aplica não somente ao fragmento da existência que chamais vida, mas à totalidade do ser. Sim, as ações efetuadas durante a encarnação têm a sua continuidade na vida do espaço. A barreira que chamais morte nada limita, pois, longe disso, a condição do espírito, ao recomeçar a sua vida real, é determinada pelos seus atos corpóreos. O espírito que foi indolente ou impuro gravita necessariamente em esfera congênere e começa o período de provas, que tem por objeto purificá-lo dos hábitos adquiridos durante a sua vida terrestre, inspirar-lhe a vergonha e o remorso, que despertam nele o desejo de se elevar. Isso é o castigo da transgressão e não um julgamento arbitrário, e a inevitável sentença que condena ao remorso, ao arrependimento, retribuição do pecado consciente. É a vara que castiga, não porém aplicada por uma divindade vingadora. É a lei de um Pai eterno que mostra ao Filho a sua falta e o modo como repará-la. A recompensa não é um repouso inativo, monótono ou sensual, porém a consciência do dever cumprido, do progresso realizado,
da capacidade aquecida para progredir ainda, do amor de Deus e do homem, aumentado pela verdade servida e conservada. É a recompensa do Espírito, vinda como descanso depois do labor, como a água ao sequioso, como a sensação de alegria ao viajante ao avistar a casa, é gratificação penosamente ganha. O aguilhão impelindo a outros progressos. Tratamos o homem, bem o sabeis,